Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostar deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar. A última gota de chuva escorreu pela janela embaçada do ônibus, unindo-se a um filete que já desenhava um rastro sinuoso no vidro. Lá fora, Belo Horizonte parecia engolida por uma cortina cinza, mas o que Ana Lúcia Vasconcelos sentia era a tempestade que rugia dentro de si. Aos 29 anos, a jovem mãe apertava a mãozinha de Sofia, enquanto a outra gêmea, Isabela, de 4 anos, dormia tranquilamente em seu colo. A pequena cabeça de Isabela apoiada em seu ombro, o cheiro de sabonete e infância que emanava de seus cabelos, era a única coisa que a mantinha sã. Mas a sanidade era um luxo que ela estava prestes a perder. A proprietária de seu pequeno e humilde quarto no bairro Floresta já havia ligado 2 vezes naquele dia sobre o aluguel atrasado. As contas se acumulavam sobre o único móvel que possuía, uma mesinha de cabeceira de madeira barata, e a cada toque do telefone, Ana Lúcia sentia que o chão sob seus pés se dissolvia. Amanhã, ela talvez não tivesse mais um teto para suas filhas e para ela. E esta entrevista era sua única e última esperança. A voz mecânica do ônibus anunciou: "Próxima parada, Praça da Liberdade." O coração de Ana Lúcia deu um salto doloroso. Era ali, a poucas quadras dali, que ficava o restaurante Ouro Preto Gastronomia. Com a gentileza que só uma mãe que precisa ser forte encontra, ela balançou os ombros das meninas. "Sofia, Isabela, acordem, meus tesouros, precisamos descer. Lembram? A mamãe vai conversar sobre um trabalho no restaurante." Sofia, sempre a mais curiosa e alerta das duas, abriu seus grandes olhos castanhos e questionou: "Mamãe, onde a gente está?" "Estamos indo para uma reunião muito importante", respondeu Ana Lúcia, enquanto ajudava a irmã a vestir o casaco. Isabela, mais sonolenta, esfregava os olhos com os punhos pequenos. "A gente pode ficar em casa?" A pergunta simples apertou o coração de Ana Lúcia. Se ao menos ela pudesse deixá-las com alguém de confiança, mas a vida a havia privado de tais luxos. Seus pais, uma vez sua rede de segurança, haviam cortado o contato há 3 anos, quando ela se recusou a revelar a identidade do pai das meninas. Os amigos se afastaram gradualmente, achando sua vida de mãe solteira muito complicada para seus encontros despreocupados em bares e cafés. "Não posso deixá-las sozinhas", sussurrou ela com a voz embargada. "Vocês serão boazinhas e ficarão quietinhas, prometem?" "Prometemos, mamãe", disseram as duas em uníssono, e a sincronia delas, por mais que trouxesse um sorriso ao seu rosto, também sublinhava a solidão de sua situação. A descida na Praça da Liberdade os colocou diretamente na chuva fria de Belo Horizonte. A caminhada de 2 quadras parecia uma eternidade. Ana Lúcia carregava Isabela em seus braços, enquanto Sofia segurava firmemente sua outra mão. Suas roupas, embora limpas e bem passadas, com um ferro emprestado, denunciavam a falta de recursos. A blusa branca de Ana Lúcia, sua única roupa de entrevista, contrastava com a elegante fachada do Ouro Preto Gastronomia. Grandes lustres de cristal brilhavam por trás das janelas, e lá dentro, a visão de pessoas elegantemente vestidas, sentadas em toalhas de mesa brancas, reforçou em Ana Lúcia a sensação de que ela e suas filhas não pertenciam àquele lugar. "Mamãe, parece um palácio", sussurrou Sofia com admiração nos olhos. "Sim, meu amor", respondeu Ana Lúcia com um nó na garganta. "E talvez a mamãe trabalhe aqui." Assim que adentraram o ambiente, o burburinho das conversas cessou. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer ruído. Ana Lúcia sentiu olhares cheios de desaprovação e espanto.
Outras candidatas à vaga de garçonete, todas impecavelmente vestidas, com pastas profissionais e um ar de autoconfiança, lançaram-lhes olhares de desprezo. Uma loira esguia de terninho sussurrou algo para uma colega que lançou um olhar cortante para as duas meninas. O momento de humilhação era palpável. Ana Lúcia, no entanto, ergueu o queixo e se dirigiu à recepção, onde uma mulher de meia-idade com cabelos curtos e perfeitamente arrumados sentava-se atrás de uma placa que dizia Sônia Azevedo, gerente. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia Vasconcelos. Tenho uma entrevista de emprego marcada para as 14 horas, disse Ana Lúcia com a voz firme que tentava esconder o tremor em suas mãos. Sônia Azevedo ergueu os olhos de seus documentos e sua expressão endureceu ao ver as meninas. Senhora Vasconcelos, disse ela com um tom de frieza cortante. No anúncio não havia informação sobre a possibilidade de trazer crianças para essa entrevista. Perdão, mas não tive com quem deixá-las. Prometo que elas ficarão quietinhas. Isso é muito antiprofissional, Sônia a interrompeu, sem esconder a irritação. O Ouro Preto Gastronomia é um negócio sério, não uma creche. Por favor, sente-se ali no canto. Entrevistarei as candidatas por ordem, e a senhora será a última. As bochechas de Ana Lúcia se tornaram escarlates, mas ela assentiu e conduziu as filhas para as cadeiras desconfortáveis, sentindo os olhos de todos sobre elas como se fossem uma praga. As horas se arrastaram de forma insuportável. Uma após a outra, as candidatas eram chamadas e Ana Lúcia as observava sair com expressões satisfeitas ou desapontadas. Sofia e Isabela, que haviam prometido ser boazinhas, já estavam famintas e cansadas. Ana Lúcia tinha apenas um pão velho em sua bolsa, que dividiu entre elas. Mamãe, quando vamos para casa? Sussurrou Isabela, apoiando a cabeça no ombro da mãe. Daqui a pouco, meu amor. A mamãe ainda precisa conversar com a senhora. Mas no fundo do coração, Ana Lúcia sabia que depois de um começo tão humilhante, suas chances de conseguir o emprego eram mínimas. Eram quase 16 horas quando, finalmente, o peso do cansaço venceu as meninas e elas adormeceram, exaustas, no colo de Ana Lúcia. A mãe sentia as pernas dormentes sob o peso das filhas, mas não ousava se mover, temendo acordá-las e causar mais problemas. Senhora Vasconcelos, chamou Sônia em tom ríspido. Finalmente é a sua vez. A fala foi interrompida pela abertura da porta principal e a entrada de um homem alto, vestindo um elegante casaco cinza escuro. Tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos e um rosto que poderia ser bonito se não fosse pela expressão constante de cansaço e profunda melancolia. Ele carregava uma aura de silêncio, como se o mundo ao seu redor se aquietasse automaticamente por respeito ou receio. Senhor Albuquerque, disse Sônia, levantando-se imediatamente, sua voz galanteadora e educada. Não o esperava hoje. Daniel Albuquerque assentiu em cumprimento, mas seu olhar percorreu o salão do restaurante. Ele observou as mulheres elegantes na sala de espera, mas seu olhar congelou no canto, onde uma jovem com duas meninas adormecidas no colo estava sentada em cadeiras desconfortáveis. A blusa de Ana Lúcia era simples e barata, mas a dignidade frágil em seu rosto chamou sua atenção. A imagem de uma mãe com filhos adormecidos em seus braços trouxe de volta memórias que ele tentava enterrar. Quem é ela? Perguntou ele baixinho, sem desviar o olhar. Uma das candidatas à vaga de garçonete, respondeu Sônia com clara irritação. Muito antiprofissional, traz filhos para a entrevista. Eu estava prestes a finalizar com ela. Finalizar? Dispensar? Bem, eu falarei com ela, interrompeu Daniel. Sônia se endireitou, surpresa. Mas o senhor nunca conduz entrevistas de funcionários. Hoje eu conduzirei. Sua voz não deixou espaço para a discussão.
Lara notou a surpresa de Sônia e o olhar do homem elegante em sua direção. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele se aproximou lentamente. Ana Lúcia tentou se levantar, mas o peso das meninas a impediu. "Por favor, não se levante", disse ele suavemente. "Não quero acordá-las." Sua voz era calorosa, totalmente diferente do tom de Sônia. Ana Lúcia olhou para ele, surpresa. "Meu nome é Daniel Albuquerque. Este é o meu restaurante." Ana Lúcia Vasconcelos sussurrou, sentindo as bochechas queimarem. "Peço desculpas por essa situação. Sei que é antiprofissional, mas realmente não tinha com quem deixá-las." "Quantos anos elas têm?" 4. São gêmeas, Sofia e Isabela. Daniel observou as crianças adormecidas. "Crianças lindas", disse baixinho. "Parece que confiam na mãe." "É tudo o que elas têm", respondeu Ana Lúcia antes de pensar. Houve um momento de silêncio. Daniel viu nos olhos daquela mulher a solidão, a responsabilidade e a determinação de não desistir. "Por que a senhora quer trabalhar justo aqui?" perguntou, sentando-se na cadeira à sua frente. "Porque preciso de trabalho", respondeu ela sinceramente. "Estou desempregada há 4 meses. Procurei em todos os lugares, em cafeterias, bares, até em fast foods. Sempre quando descobriam que eu tinha filhos, que estava sozinha, sempre encontravam algum motivo para escolher outra pessoa." A voz de Ana Lúcia tremia de desespero. "E por que a senhora foi demitida do emprego anterior?" Ana Lúcia mordeu o lábio. "Trabalhei em um pequeno restaurante na Savassi. O proprietário me acusou de roubar dinheiro do caixa. Era mentira, mas não tive como provar. Ele me demitiu sem aviso prévio, a palavra dele contra a minha, e eu não podia arcar com um longo processo judicial. As meninas precisavam de estabilidade, não de mais caos." Daniel ficou em silêncio, observando a resignação em seu rosto. "A senhora tem experiência em gastronomia?" "Sim. Trabalhei 2 anos como garçonete e terminei a escola de gastronomia." A última parte escapou dos lábios de Ana Lúcia como um sussurro. "Escola de gastronomia." Daniel ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Sim, mas foi há muito tempo. Agora preciso apenas de trabalho como garçonete." Na voz de Ana Lúcia ressoava um desespero que ela tentava esconder. Sofia se moveu em seu colo, murmurando algo em seu sono. Daniel olhou para aquela cena e sentiu seus muros de indiferença, cuidadosamente construídos, começarem a rachar. Aquela mulher lutava por seus filhos, assim como sua esposa uma vez lutou por seu filho que nunca nasceu. Daniel levantou-se e por um momento ficou em silêncio. Ele chamou Sônia na direção da gerente, que observava com crescente preocupação. "Sim, senhor Albuquerque. A senhora tem mais candidatas para entrevistar." "Não, a senhora Vasconcelos era a última." "Então, a senhora pode ir para casa. Eu cuido do resto." Sônia abriu a boca para protestar, mas o olhar de Daniel a impediu. Ela pegou a bolsa e saiu, lançando um último olhar desfavorável para Ana Lúcia. Quando ficaram sozinhos, Daniel sentou-se novamente. "Senhora Vasconcelos, a senhora pode começar a trabalhar amanhã mesmo?" Ana Lúcia olhou para ele com incredulidade. "Perdão? Ofereço-lhe o trabalho. Salário base mais porcentagem das gorjetas. Isso a agrada?" "Eu? Sim, claro, mas..." Ana Lúcia balançou a cabeça como se tentasse acordar de um sonho. "O senhor tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu hoje?" "É exatamente por isso que tenho certeza." Daniel olhou para as crianças adormecidas. "Uma mãe que é capaz de esperar 5 horas com filhos no colo, só para ter a chance de um trabalho, é alguém em quem se pode confiar." Os olhos de Ana Lúcia se encheram de lágrimas. "Obrigada", sussurrou ela. "Realmente não sei como agradecer." "Ainda há uma coisa", acrescentou Daniel. "Onde a senhora mora com as meninas?" "Alugamos um quarto no bairro Floresta. Não é um lugar ideal, mas..."
Tenho uma proposta. Nos fundos do restaurante há um pequeno apartamento. Minha governanta morava lá, mas está vazio há 1 ano. Tem 2 quartos, uma pequena cozinha e um banheiro. A senhora pode morar lá com suas filhas temporariamente. Ana Lúcia sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso era bom demais para ser verdade. O senhor está falando sério? Não tenho o hábito de brincar em assuntos de negócios, respondeu ele, mas um lampejo de sorriso brilhou em seus olhos. A única condição é que as meninas não podem atrapalhar o trabalho do restaurante. Claro, encontrarei quem cuide delas, não é isso? Nos fundos há um pequeno jardim. Elas podem brincar lá sob a supervisão dos cozinheiros enquanto a senhora trabalha, mas devem ser silenciosas durante o atendimento aos clientes. Isabela abriu os olhos e olhou para o homem estranho sentado à frente delas. Mamãe, quem é ele? Perguntou com uma voz sonolenta. É o senhor Daniel, Isabela. Ele é o dono deste lindo restaurante. Como um palácio, acrescentou Sofia, que também havia acordado. Daniel sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sim, um pouco como um palácio. E qual é o seu nome? Sofia, mas a mamãe me chama de Sofinha. E eu sou Isabela, mas não sou uma flor do jardim, disse a irmã com seriedade, o que fez Daniel rir. Muito prazer em conhecê-las, meninas. Vocês vão morar aqui com a mamãe. As gêmeas olharam para Ana Lúcia com empolgação. Mesmo, mamãe? Ana Lúcia assentiu, ainda sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Sim, meus tesouros, teremos um novo lar. Eu vou mostrar o apartamento para vocês, propôs Daniel, levantando-se, para que vocês vejam se gostam. Passaram pelo salão principal do restaurante, perto da elegante cozinha, onde alguns cozinheiros se preparavam para o serviço da noite. Todos olharam com curiosidade para a pequena procissão. O apartamento era de fato modesto, mas limpo e aconchegante. O quarto maior tinha uma ampla janela com vista para o jardim. O menor era ideal para o quarto das meninas. A cozinha era pequena, mas funcional. Sofinha, olha, Isabela correu para a janela. Tem flores e um banquinho aqui. E um balanço, acrescentou Sofia, apontando para um velho balanço de madeira pendurado em um grande carvalho. Ana Lúcia ficou na soleira da porta e olhou para suas filhas, que pela primeira vez em meses pareciam realmente felizes. Virou-se para Daniel com os olhos cheios de gratidão. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor mal me conhece. Daniel olhou pela janela para as meninas brincando. Seu rosto ficou sério. Todos merecem uma segunda chance, senhora Vasconcelos. Alguns de nós apenas esperam por ela mais tempo. Havia em sua voz uma nota de tristeza que Ana Lúcia não conseguia entender, mas decidiu não perguntar. Cada um tinha seus segredos, suas feridas. Ela também tinha as suas. Quando podemos nos mudar? Perguntou ela. Até hoje à noite, se a senhora quiser. Aqui estão as chaves. Ele lhe entregou um pequeno molho de chaves. Amanhã, às 8 da manhã, a senhora conhecerá o resto da equipe. O primeiro turno começa às 10. Ana Lúcia pegou as chaves, sentindo seu peso na mão. Eram as chaves para uma nova vida. Senhor Albuquerque, não sei como retribuir. Por favor, apenas faça um bom trabalho e cuide dessas meninas. Isso é o suficiente. Naquela noite, enquanto Ana Lúcia aninhava as filhas para dormir em seu novo quarto, Sofia perguntou, Mamãe, aquele homem é bom? Sim, meu amor, acho que ele é muito bom. Então, por que ele parece tão triste? Ana Lúcia acariciou o cabelo da filha. Às vezes, pessoas boas são tristes, Sofinha, mas talvez nossos sorrisos o façam se sentir melhor. Do lado de fora, a chuva sussurrava, mas pela primeira vez em meses, Ana Lúcia sentiu-se segura. Ela ainda não sabia que aquele dia chuvoso mudaria não apenas a vida dela, mas também a vida do solitário dono do restaurante, que havia perdido a fé
em arriscar o coração novamente. As semanas seguintes seriam a prova de que o destino pode mudar com um simples gesto de bondade, mas o passado de ambos, como uma sombra, aguardava seu momento de surgir. As 3 semanas seguintes ao milagre chuvoso foram como um sonho. Ana Lúcia, Sofia e Isabela se instalaram em seu novo lar, com uma sensação de paz que parecia quase irreal. O apartamento nos fundos do Ouro Preto Gastronomia era modesto, mas era um palácio comparado ao pequeno quarto que haviam deixado. Cada cômodo, limpo e aconchegante, era uma promessa de segurança. O quarto das meninas, com sua janela com vista para o jardim, tornou-se um refúgio de risos e brincadeiras. As paredes, uma tela em branco para a criatividade delas. O riso de Sofia e Isabela, ecoando no jardim e chegando até a cozinha, era a prova viva de que a vida de uma família pode ser construída em qualquer lugar, contanto que haja amor. As gêmeas floresceram. Sofia, a mais curiosa e extrovertida, fez amizade com o gato do restaurante Fubá, que se tornou seu fiel companheiro de aventuras. As duas podiam ser vistas no jardim, com Sofia lendo um livro na sombra do balanço de carvalho, enquanto Fubá dormia enrolado em seu colo. Isabela, mais tranquila e introspectiva, desenvolveu um carinho especial por Zé, o cozinheiro mais velho. O cheiro de pão de queijo e caldos quentinhos vindo da cozinha se tornou o perfume da infância de Isabela, que adorava ajudar Zé a medir a farinha e bater o creme de leite, sob a supervisão atenta do cozinheiro que dizia que o riso de criança na cozinha era a melhor das especiarias. Ana Lúcia, por sua vez, encontrou seu lugar na equipe com uma facilidade surpreendente. Seu trabalho como garçonete ia muito além do serviço. Com sua educação em gastronomia, ela possuía uma compreensão intuitiva dos pratos e uma maneira de descrevê-los que encantava os clientes. Sua memória prodigiosa a fazia lembrar as preferências de cada cliente, e logo alguns já pediam especificamente para serem atendidos por ela. Seu profissionalismo, gentileza e naturalidade eram uma força magnética, mas sua sorte não passou despercebida. A novata tem sorte, sussurrava Patrícia, a garçonete mais antiga, para uma colega. Vamos ver quanto tempo essa sorte dura. Ana Lúcia tentava ignorar os sussurros e os olhares de inveja, concentrando-se em seu trabalho e na alegria de ver suas filhas tão felizes. A relação de Ana Lúcia com Daniel se aprofundou em uma rotina que se tornou a âncora de sua nova vida. Todas as manhãs, ela levava o café de Daniel ao seu escritório e, à tarde, o almoço. A formalidade inicial deu lugar a conversas mais pessoais. Ele a questionava sobre as meninas, sobre o que elas haviam feito no dia, sobre os planos para o futuro. Ana Lúcia, por sua vez, sentia uma curiosidade crescente sobre o homem por trás daquela melancolia. Ela via os pequenos sorrisos que a presença das meninas arrancava dele, a maneira como seus olhos se aqueciam quando ele falava sobre o restaurante ou sobre a culinária. O riso de Sofia e Isabela, uma melodia antes desconhecida nas paredes do restaurante, preenchia um vazio que Daniel havia carregado por anos. Em seu escritório, ele se pegava observando as meninas brincando no jardim, sentindo uma mistura agridoce de felicidade e dor, de lembranças e de uma esperança que ele havia jurado nunca mais sentir. A calmaria, no entanto, foi abruptamente interrompida. Em uma tarde de terça-feira, a porta principal do restaurante se abriu para uma mulher que não era cliente. A doutora Fernanda Costa, uma advogada de cerca de 40 anos, com cabelos escuros e um terno caríssimo, entrou no salão com a confiança de quem está acostumada a conseguir o que quer. Ela se sentou em uma das mesas e pediu para falar com o proprietário. Rodrigo, que estava em seu escritório, desceu imediatamente. Senhor Albuquerque, ela se levantou, estendendo a mão. Meu nome é doutora Fernanda Costa.
Representa os interesses de uma pessoa que tem dúvidas legítimas sobre a situação de uma de suas funcionárias, a senhora Ana Lúcia Vasconcelos, e de suas filhas. O sangue de Daniel gelou. Que dúvidas? Perguntou ele, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A advogada sorriu friamente. O senhor sabe por que a senhora Vasconcelos foi demitida do emprego anterior? Sim, foi falsamente acusada de roubo. Falsamente? A advogada ironizou. O senhor tem provas dessa falsidade e a senhora tem provas do contrário? Não sou eu quem está sendo questionada aqui, senhor Albuquerque. Meu cliente está preocupado com a segurança das crianças. Um restaurante é um local de trabalho, não uma creche. O senhor verificou os documentos da senhora Vasconcelos, seu passado, suas conexões? Daniel sentiu-se encurralado. Não vejo necessidade, ele respondeu com firmeza. Talvez devesse, especialmente se estiver preocupado com a reputação de seu estabelecimento. Algumas informações podem ser desagradáveis, mas é melhor conhecê-las antes que a situação saia do controle. Ela deixou um cartão de visitas sobre a mesa e saiu, deixando Daniel com um turbilhão de perguntas e uma crescente inquietação. Quando Daniel voltou ao escritório, Ana Lúcia imediatamente percebeu a mudança em seu comportamento. O calor e a gentileza de antes haviam sido substituídos por uma frieza distante. O que ela queria? Perguntou Ana Lúcia com a voz trêmula. Perguntou sobre você e sobre as meninas, respondeu Daniel sem encará-la. Sobre mim? Mas quem? A incerteza na voz de Ana Lúcia foi o suficiente para plantar a semente da desconfiança em Daniel. Ana Lúcia, há algo que eu deveria saber? Algo do seu passado que pode... Não! Ela o interrompeu rapidamente, quase com desespero. Quer dizer, não acho. Não fiz nada de errado. Mas a nota de incerteza em sua voz não passou despercebida por Daniel. Pela primeira vez, ele sentiu que uma parede havia surgido entre eles e que a confiança que ele havia depositado nela era, talvez, frágil demais. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha atmosfera de tensão. Daniel tornou-se mais distante, embora tentasse disfarçar. Ana Lúcia notava seus olhares mais frios, as conversas mais curtas. O cartão de visitas da advogada jazia sobre sua mesa como uma acusação muda, e a dúvida, uma semente plantada, crescia em sua mente. O estopim veio na quinta-feira à noite. O restaurante já havia esvaziado e Ana Lúcia limpava as últimas mesas enquanto as meninas brincavam no jardim sob o olhar atento de Zé. Sofinha, venha para a mamãe! Ela chamou, sentindo uma pontada de ansiedade quando o silêncio foi a única resposta. Zé saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. O que está acontecendo? Não vejo a Sofia. Ana Lúcia sentiu o coração bater descontroladamente. Isabela, onde está sua irmã? Isabela, sentada no balanço, chupava o polegar. Ela sempre fazia isso quando estava assustada. Não sei, mamãe. Ela estava aqui e sumiu. O pânico de Ana Lúcia a fez correr para o jardim, chamando a filha pelo nome. Zé se juntou a ela, iluminando os arbustos e atrás das árvores com uma lanterna. Sofia, isso não tem graça. Saia agora. Os gritos de Ana Lúcia ecoaram. Daniel, ouvindo o alvoroço do salão principal, correu para fora e viu Ana Lúcia em pânico, procurando desesperadamente por todos os cantos. O que aconteceu? Ele perguntou. Sofia sumiu. Ela estava aqui agora há pouco e agora ela não... Antes que ela pudesse terminar a frase, um latido distante e o riso de uma criança vieram de um canto remoto do jardim. Todos correram para lá e viram Sofia sentada na grama, ao lado de um Golden Retriever de um cliente antigo do restaurante. O doutor Carlos Melo, o senhor com o cachorro, se aproximou com uma expressão de desculpa. Mil perdões. Pensei que a senhora soubesse. A Sofinha disse que podia brincar com o Boris. Ana Lúcia caiu de joelhos e abraçou a filha,
com alívio e raiva na voz. Onde você estava? Você assustou a mamãe. A menina começou a chorar, assustada com o tom da mãe. O Sr. Carlos disse que o Boris tem truques novos. Eu queria ver, explicou a menina, sem entender o pânico dos adultos. Daniel observava toda a cena com crescente irritação. As palavras da advogada ecoavam em sua mente. Segurança das crianças, ambiente de trabalho, irresponsabilidade. O que aconteceria se Sofia realmente tivesse se perdido, se tivesse saído para a rua? Isso não pode acontecer novamente, disse ele baixinho, mas com firmeza. Ana Lúcia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu sei, desculpa, isso não vai acontecer de novo. Espero, respondeu ele friamente. Porque se acontecer, terei que tomar outras decisões. As palavras soaram como uma ameaça. Ana Lúcia sentiu o estômago revirar. No dia seguinte, a atmosfera no restaurante estava tensa. Sofia e Isabela, sentindo a mudança de humor, estavam excepcionalmente quietas. Por volta do meio-dia, um jovem de terno entrou no restaurante, aproximando-se de Ana Lúcia. Ana Lúcia Vasconcelos? Perguntou ele. Sim, sou Gustavo Mendes, da revista Paladares Belo Horizontinos. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu trabalho aqui. Ana Lúcia olhou para ele, surpresa. Não entendo. Recebemos a informação de que no Ouro Preto Gastronomia trabalha uma garçonete com uma história interessante. Mãe solteira, com filhas morando no restaurante. Isso é um assunto particular. Claro, mas nossos leitores adoram essas histórias, do fundo do poço às estrelas. E sabe, especialmente quando descobrimos certas circunstâncias controversas do emprego anterior. O jornalista sorriu desagradavelmente. Ana Lúcia empalideceu. Não tenho nada a dizer. Talvez possamos conversar em um ambiente mais privado? Ele insistiu. Nesse momento, Daniel apareceu. Posso ajudar? Gustavo Mendes, jornalista, estou escrevendo um artigo sobre seu restaurante e esta situação de funcionária incomum. Daniel olhou para Ana Lúcia, que estava pálida como uma parede. Por favor, saia do meu restaurante imediatamente. Mas isso é um assunto de interesse público. Esta é minha propriedade privada. Por favor, saia antes que eu chame a segurança. O jornalista encolheu os ombros e saiu, mas não sem um último olhar significativo para Ana Lúcia. O que foi isso? Perguntou Daniel quando ficaram sozinhos. Não sei. Alguém deve tê-lo informado. Quem? E sobre o quê? Ana Lúcia abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Sentiu que estava se enredando em uma mentira, mas a verdade era ainda mais aterrorizante. Ana Lúcia, Daniel pegou sua mão. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Do que se trata tudo isso? Por um momento, eles se olharam nos olhos, e entre eles pairava uma pergunta que Ana Lúcia não estava pronta para responder. Não posso, ela sussurrou finalmente. Ainda não. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Ana Lúcia sentou-se à janela e olhou para o jardim escuro. Ela sentia que seu sonho feliz estava chegando ao fim. Em algum lugar ali na sombra, espreitava o seu passado sombrio, pronto para devorar tudo o que ela havia conseguido construir. E em seu escritório, Daniel segurava o cartão de visitas da advogada e se perguntava se não deveria ligar. A crescente pressão de um passado desconhecido e a iminência de um escândalo público estavam se tornando mais do que Daniel conseguia suportar. Seu coração, ainda em luto, sentia-se ameaçado por uma nova perda, e a dúvida, uma serpente silenciosa, envenenava cada um de seus pensamentos. O que Ana Lúcia escondia era, para ele, a ponta de um iceberg que poderia afundá-lo novamente na escuridão. A revelação de que o homem por trás de tudo isso era o pai de suas filhas, o mesmo homem que a abandonou, era uma verdade que ainda precisava ser dita.
E ela, sentada no escuro de seu apartamento, sabia que a hora de enfrentar seu passado estava mais próxima do que nunca. O silêncio no pequeno apartamento era mais pesado do que o barulho da chuva. Ana Lúcia sentava-se na cama das meninas, que dormiam tranquilamente, alheias à tempestade que se formava na vida de sua mãe. Duas malas velhas, com as laterais rasgadas e a lona desbotada, estavam abertas no chão, e Ana Lúcia as enchia com a pouca roupa que elas tinham. Cada peça que ela dobrava trazia uma onda de dor. A blusa favorita de Sofia, a calça jeans remendada de Isabela, cada item era um lembrete do quanto elas haviam superado e do quão frágil era a felicidade que encontraram ali. Ela sentia que não tinha escolha. A vida lhe ensinara que, para proteger aqueles que se ama, às vezes é preciso fugir. E ela sabia que, para Daniel, o risco de continuar com elas era grande demais. As palavras da advogada e a frieza de Daniel nos últimos dias a haviam convencido de que era um fardo, um problema. Em algum lugar de sua alma, uma voz sussurrava que, para Daniel, era apenas mais uma perda que ele estava prestes a enfrentar, e ela não podia suportar ser a causa dessa dor para ele. Ela estava prestes a fechar a última mala quando ouviu uma batida suave na porta. O coração de Ana Lúcia deu um salto. Ela a abriu, esperando encontrar Zé, mas era Daniel. Ele não trazia a raiva que ela esperava, mas uma expressão de profundo cansaço e arrependimento. Seus olhos esquadrinharam as malas no chão. "Você está indo embora", ele constatou com a voz embargada. Ana Lúcia assentiu, com as lágrimas já borrando sua visão. Eu não posso ficar, Daniel. Eu sou um problema para você e para o restaurante. Eu não quero causar mais problemas, mais escândalos." "Pare", ele a interrompeu, a voz firme. "Podemos conversar?" O olhar dele era um convite silencioso para não fugir, para finalmente enfrentar o que os atormentava. Ana Lúcia assentiu. Eles saíram para o jardim escuro. A lua, já visível por entre as nuvens, iluminava o banco de madeira sob o velho carvalho. Sentaram-se lado a lado, mas um abismo de segredos ainda os separava. "Ontem agi como um completo idiota", começou Daniel, quebrando o silêncio. "Você agiu como um chefe que está cansado de problemas", respondeu Ana Lúcia baixinho, sem olhá-lo nos olhos. "Não, eu agi como um covarde." A confissão dela a surpreendeu. "Liguei para aquela advogada, Ana Lúcia. Eu precisava saber. E eu descobri algumas coisas sobre você, sobre as meninas." O coração de Ana Lúcia parou. O medo a dominou. O que a advogada havia contado? O que ela te disse?" perguntou ela, com a voz falhando. "Que o pai das gêmeas é Ricardo Castro, um dos empresários mais ricos e influentes do país. Que você o escondeu dele por 6 anos. Que foi por isso que você perdeu seu emprego anterior. Que alguém te reconheceu e transformou isso em um escândalo." Ana Lúcia fechou os olhos. A verdade que ela tanto tentou esconder havia sido exposta. "É verdade", ela sussurrou, a voz quase inaudível. "E agora ele está te procurando", continuou Daniel, sua voz cheia de cautela. "Não quero que ele nos encontre", ela explodiu. "Nunca quis ter nada a ver com ele. Por quê?" Por um longo momento, Ana Lúcia ficou em silêncio. A decisão de falar a verdade parecia tão assustadora, mas o olhar de Daniel a encorajava. Olhando para as estrelas, ela começou a falar, sua voz um sussurro frágil. "Eu o conheci há 6 anos, em Rio de Janeiro. Eu havia acabado de terminar a faculdade de gastronomia e trabalhava como garçonete em um hotel elegante. Ele estava lá para uma conferência. Ele era charmoso, bonito e me dizia coisas que eu queria ouvir. Ele falava de futuro, de uma vida juntos. Eu era tão ingênua." Sua voz falhou. "Eu não sabia que ele era casado. Só descobri quando engravidei. E ele não hesitou. Ele queria que eu me livrasse dos filhos.
Ele me ofereceu dinheiro, ameaçou destruir minha vida. Quando me recusei, ele desapareceu, sumiu como se nunca tivesse existido. O nó na garganta de Ana Lúcia se desfez e as lágrimas escorreram por suas bochechas. E você deu à luz as gêmeas sozinha? Perguntou Daniel com a voz calma, mas cheia de uma raiva controlada. Sim, eu me mudei para Belo Horizonte, mudei de endereço, de número de telefone. Pensei que estaria segura aqui, mas há um ano alguém me reconheceu no trabalho. Houve uma grande confusão, boatos. O dono do restaurante não queria escândalo, então me acusou de roubo e me demitiu. Daniel ouvia em silêncio. Sua raiva por Ricardo crescia a cada palavra. E agora ele está me procurando? Perguntou Ana Lúcia com medo na voz. Parece que sim. Aquela advogada disse que ele tem ambições políticas. Parece que ele quer arrumar o passado dele. Acredito que ele queira te subornar para você ficar em silêncio. Ou talvez ele queira as meninas. A última frase de Daniel, dita em um sussurro, confirmou o pior medo de Ana Lúcia. Por que você não me contou? Perguntou Daniel finalmente com a voz cheia de dor. Porque eu estava com medo. Ela explodiu. Medo de que você me expulsasse como todos os outros. Medo de que você pensasse que eu era um problema, um estorvo. Você pensa que eu sou tão pequena assim? Eu não sei quem você é. Ela chorou abertamente. Agora eu não sei nada sobre você, sobre o seu passado. Você é tão fechado. Eu não sei por que às vezes você olha para as meninas com tanta tristeza. O grito de dor de Ana Lúcia ecoou no jardim. Daniel se levantou e deu alguns passos, virando-se para ela com os olhos brilhando à luz da lua. Eu era casado, disse ele baixinho. Gabriela era o meu mundo inteiro. Tentamos ter filhos por 5 anos. Quando ela finalmente engravidou, éramos as pessoas mais felizes do mundo. Compramos um berço, pintamos o quarto do bebê. Sua voz falhou. Gabriela morreu no 7º mês de gravidez, junto com nosso filho. Uma noite, o coração dela simplesmente parou de bater. Os médicos não conseguiram explicar o porquê. Ana Lúcia cobriu a boca com a mão, sentindo a dor dele como se fosse sua. Depois da morte dela, eu me fechei neste restaurante como em um túmulo. Eu não queria amar mais ninguém, porque não conseguiria sobreviver a outra perda. Ele se aproximou dela e se ajoelhou diante do banco. Então você apareceu com as meninas. E pela primeira vez em 5 anos, eu quis viver de novo. Eu ouvi o riso delas no jardim e pensei que talvez a vida tivesse sentido, que talvez Gabriela quisesse que eu fosse feliz. E quando comecei a ter medo de perder vocês, agi como o último covarde. Escolhi a solidão porque me parecia mais segura. Ele pegou as mãos dela nas suas. Eu te amo, Ana Lúcia, e eu amo a Sofia e a Isabela. Não importa quem seja o pai biológico delas. Não importa quão complicado seja o seu passado. Eu quero fazer parte do futuro de vocês. Ana Lúcia chorava agora sem contenção. Todos os medos, toda a solidão, todas as noites de insônia, tudo fluía dela junto com as lágrimas. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas e se ele nos encontrar? Nós vamos lidar com isso juntos. Era a palavra juntos que ela desejava ouvir por toda a vida. As semanas seguintes foram como uma lua de mel. Daniel e Ana Lúcia se redescobriram, desta vez sem segredos e muros. Ele lhe contava sobre Gabriela, sobre a dor que carregava. Ela, sobre os anos de criação solitária das meninas. Sofia e Isabela reviveram, vendo a mamãe sorridente e o papai Daniel, que agora descia mais frequentemente do escritório para conversar com elas. À noite, ele lhes lia histórias no jardim e elas o chamavam de Nosso Papai Daniel. Mamãe, o papai Daniel vai ficar com a gente para sempre? Perguntou Sofia certa noite. Não sei, meu amor. Por que você pergunta? Porque eu quero que ele fique e que seja nosso pai. A pergunta das meninas, que parecia tão simples, reforçava o amor que elas sentiam por Daniel.
e a necessidade de uma figura paterna que ele, mesmo não sendo o pai biológico, preenchia com perfeição. Seus temores se mostraram proféticos. Em uma manhã de quarta-feira, 2 carros elegantes chegaram ao restaurante. Do primeiro saiu a doutora Fernanda Costa, a advogada conhecida. Do segundo, um homem alto e bonito, de terno impecavelmente cortado, com cabelos escuros e o olhar confiante de quem está acostumado a vencer. Ricardo Castro, o pai de Sofia e Isabela. Ana Lúcia estava servindo o café da manhã a clientes habituais quando o viu. O prato escorregou de suas mãos, quebrando no chão. Ana Lúcia, disse Ricardo calmamente, que bom te ver. Não era um tom casual. Era a voz de um homem que viera buscar o que queria. Daniel imediatamente apareceu ao lado dela. O senhor deseja algo? Ricardo Castro. Acho que sua namorada falou de mim. Ana Lúcia não é minha namorada, é minha noiva, disse Daniel, surpreendendo-se com a própria mentira. Ricardo sorriu friamente. Parabéns. Embora eu não tenha certeza se ela o informou sobre todos os detalhes do nosso passado em comum. Ele sabe de tudo, respondeu Ana Lúcia, encontrando a voz finalmente. Sério? E ele sabe que eu sou o pai biológico dessas 2 adoráveis meninas? Um silêncio tomou conta do restaurante. Todos os clientes pararam de comer. Talvez devêssemos ir para o escritório, propôs Daniel. Preferiria ver minhas filhas, disse Ricardo. Afinal, nunca as vi porque você não quis, sibilou Ana Lúcia. Aquela era uma situação diferente. Agora estou pronto para assumir a responsabilidade. Nesse momento, do jardim, veio o riso das meninas. Elas correram para o salão, assustadas com as vozes alteradas. Ricardo olhou para elas com fascínio, vendo as provas vivas de sua conexão biológica. Estas são minhas filhas, disse ele baixinho à advogada. Suas filhas fui eu quem as criei por 6 anos, explodiu Ana Lúcia. Suas filhas fui eu quem as alimentei quando estavam doentes. Suas filhas choravam, perguntando por que não tinham pai. E agora elas têm, respondeu ele calmamente. Quem é ele, mamãe? Perguntou Sofia, assustada. Ana Lúcia se ajoelhou ao lado das filhas. Ele é o homem que ajudou a mamãe a ter vocês. É o nosso pai? Perguntou Isabela em meio às lágrimas. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Sim, disse Ricardo finalmente. Eu sou o pai de vocês, mas nós temos o papai Daniel, protestou Sofia. O papai Daniel não é o pai de verdade de vocês, respondeu Ricardo suavemente. Eu sou. As meninas olharam para Daniel com pavor, como se tivessem medo de que ele as deixasse. Ninguém vai levar ninguém, disse Daniel, ajoelhando-se ao lado de Ana Lúcia. Às vezes as pessoas têm mais de um adulto que cuida delas. Ricardo não pareceu satisfeito com essa diplomacia. Gostaria de passar um tempo com as meninas sozinho. É meu direito. Não. Ana Lúcia abraçou as filhas com força. Elas não te conhecem. Estão com medo. Isso vai mudar. A advogada entregou os documentos a Daniel. De acordo com a decisão, o senhor Ricardo tem direito a 2 horas de contato com as crianças esta semana, na presença de um psicólogo infantil. E se não aceitarmos? Perguntou Daniel. Então, o próximo passo será o tribunal. E aí as coisas podem se complicar muito mais. Ricardo inclinou-se para Sofia e Isabela. Meninas, vocês gostariam de brincar comigo? Poderíamos ir ao parque tomar sorvete? Não queremos, disse Sofia firmemente, pegando a mão de Daniel. Nós queremos ficar com o nosso papai Daniel. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Castro ouviu a palavra não e não pôde ignorá-la. Mas em seus olhos brilhou algo que não augurava nada de bom. Veremos, disse ele baixinho, saindo do restaurante. Veremos. O silêncio que se seguiu era insuportável. A guerra pelas meninas acabara de se intensificar, e Ana Lúcia, com suas filhas nos braços e o amor de Daniel ao seu lado, sabia que a batalha final estava apenas começando.
À noite após o ultimato de Ricardo Castro, o ar no apartamento de Ana Lúcia estava mais pesado do que o granizo. A promessa de uma batalha judicial pairava sobre suas cabeças como uma nuvem de tempestade. As palavras de Ricardo, ditas com a frieza de um homem acostumado a conseguir o que quer, ecoavam na mente de Ana Lúcia. Veremos. E eles viram. Os dias seguintes foram um pesadelo. Ricardo não desistia. Sua equipe jurídica, liderada por uma advogada implacável, iniciou uma campanha de intimidação. Ricardo vinha ao restaurante todos os dias, mas não para comer. Ele tentava, sem sucesso, estabelecer contato com as meninas, trazendo presentes caros que elas, com a firmeza da inocência, rejeitavam. Ele falava sobre a grande casa que tinha em Rio de Janeiro, sobre viagens que poderiam fazer juntos, sobre a vida luxuosa que as esperava. As meninas reagiam cada vez pior à pressão. A tranquila Isabela começou a chupar o polegar novamente e acordava à noite chorando. Sofia, sempre a mais temperamental, tornou-se agressiva. Meu pai não abandonaria a mamãe, ela berrava quando Ricardo tentava abraçá-la. Você mente. A mamãe disse que você sabia. A dor de Ana Lúcia de ver suas filhas sofrerem era insuportável. Todas as noites elas choravam, perguntando se aquele estranho as levaria para longe da mamãe e do papai Daniel. Não vou deixar que ele as leve, ela prometia, mas não tinha certeza de suas próprias palavras. Daniel e o advogado da família, Dr. Marcos Freitas, enfrentavam uma realidade dura. Um pai biológico tem direitos difíceis de contestar, especialmente quando tem influência e dinheiro, o advogado alertou. Você poderia adotar as meninas se casarem. Isso fortalecerá sua posição, Daniel. Mas Ricardo ainda seria o pai biológico delas, acrescentou. E se ele quisesse lutar pela guarda total? Por que ele iria querer? Perguntou Ana Lúcia. Ele tem ambições políticas, esposa, família estável. A imagem de um candidato a senador que luta por filhas perdidas é poderosa, mas ele as está tratando como acessórios em seu jogo político. A descoberta encheu Ana Lúcia de náuseas. Ricardo realmente via suas filhas como meros adereços. A campanha de Ricardo se intensificou. Uma sexta-feira, Zé trouxe notícias preocupantes. Havia um homem aqui hoje, quando vocês não estavam, ele disse. Ele se parecia com um detetive particular. Ele perguntou sobre vocês, sobre as meninas, ofereceu dinheiro por informações. Queria saber sobre seus hábitos, sobre há quanto tempo Ana Lúcia trabalha, se as meninas ficam sozinhas com frequência. Ana Lúcia empalideceu. A máquina de Ricardo estava coletando material contra ela. O golpe final veio na manhã seguinte, quando Sônia Azevedo, a ex-gerente, apareceu com o advogado de Ricardo. A senhora se importa com uma breve conversa? Perguntou o advogado. Sobre o quê? Perguntou Ana Lúcia. Sobre suas práticas parentais inadequadas. A senhora Azevedo tem testemunhos de que a senhora deixa as crianças sozinhas, que não as controla. E aquela vez em que Sofia sumiu por meia hora, ou quando a Isabela se queimou na cozinha, foram acidentes. E o fato de a senhora dormir com o chefe, usando as crianças como pretexto para ficar no restaurante? A humilhação de Ana Lúcia era completa. O advogado pintou a vida dela como caótica, um ambiente inadequado para menores. Daniel apareceu na porta, sua expressão furiosa. Mas Ana Lúcia o deteve. Saiam daqui, ela disse baixinho, com uma dignidade que a fazia parecer maior do que qualquer um na sala. Quando eles saíram, ela desabou na cadeira. Eles estão tentando provar que sou uma má mãe. Talvez devêssemos nos separar, Daniel. Ela sussurrou. Talvez, se eu não estivesse com você, eles não teriam argumentos. Não. Ele se ajoelhou diante dela. Eu não vou deixar você desistir. Não vou deixá-los nos separar. E com um beijo,
Ele a convenceu a lutar. A guerra se tornou oficial na segunda-feira. Uma intimação judicial chegou. Ricardo Castro apresentava uma petição para obter a guarda, alegando condições educacionais inadequadas e falta de estabilidade. Ana Lúcia sentia o chão sumir sob seus pés. "O que vai acontecer se perdermos?" ela perguntou a Daniel. "E se o tribunal decidir que as meninas ficarão melhor com um pai rico em uma casa grande do que comigo em um restaurante?" "Você não está sozinha", disse ele. "Você me tem. Se eu te pedisse em casamento, você se casaria comigo?" "Sim", ela sussurrou, com a voz cheia de lágrimas. "Eu me casarei com você, mas não por razões legais, porque eu te amo e porque quero que sejamos uma família." Eles se beijaram à luz das estrelas, sem saber que um homem com uma câmera acabara de tirar fotos. A guerra pelas meninas estava prestes a se intensificar ainda mais. O casamento rápido e discreto ocorreu no cartório. Testemunhas: Zé e o Dr. Carlos Melo. Ana Lúcia vestia um vestido simples, Daniel um terno escuro. Não havia flores, orquestra ou convidados, apenas a promessa de que ficariam juntos nos bons e maus momentos. Ao voltarem para o restaurante, uma surpresa os esperava. A equipe havia preparado uma pequena festa no jardim. Zé assou um bolo e Patrícia, agora amiga, decorou as mesas com flores. As meninas, ao saberem que Daniel era agora seu papai de verdade, ficaram encantadas. "Ninguém vai nos separar?" perguntou Sofia. "Ninguém", disse Daniel com firmeza, pegando-a nos braços. A partir daquele dia, Ana Lúcia se recusou a ser uma vítima. Ela, que havia escondido sua formação, decidiu usá-la. Na cozinha, sob o olhar atento de Zé, ela começou a criar. Rondeles de pato com caju e molho de mel e tomilho, caldo de feijão com costelinha defumada, bife à milanesa com crosta de castanhas. Eram pratos que contavam histórias. Culinária com alma. Zé a elogiou. "Onde a senhora aprendeu isso?" "Na faculdade, mas principalmente com minha avó. Ela dizia que cozinhar é contar histórias." A reviravolta veio com a visita de Paulo Rocha, o crítico gastronômico. Ele, que antes tentara escrever um artigo sensacionalista, agora estava interessado na cozinheira com coração. Por insistência de Daniel, Ana Lúcia preparou uma degustação. Paulo comeu concentrado, fazendo anotações, e quando terminou, ele olhou para ela com respeito. "Quero escrever um artigo não sobre seus problemas pessoais, mas sobre sua culinária, sobre como alguém pode transformar pratos tradicionais brasileiros em obras de arte." Ele acrescentou: "Eu também tenho um filho da idade de suas filhas. Se alguém tentasse tirá-lo de mim, eu gostaria que as pessoas ficassem do meu lado." O artigo foi publicado 3 dias antes da audiência. O título, "O Tesouro Escondido de Belo Horizonte", mudou a narrativa. Ana Lúcia não era mais uma mãe pobre e problemática, mas uma estrela em ascensão na gastronomia. O dia da audiência chegou, sombrio e chuvoso. Ana Lúcia e Daniel, lado a lado, caminharam para o Fórum Cível de Belo Horizonte. Ricardo Castro, cercado por sua equipe jurídica, parecia o vencedor certo. A juíza doutora Eliana Santos ouviu as acusações de Ricardo, que pintavam Ana Lúcia como instável e irresponsável. Mas então, a defesa de Ana Lúcia apresentou suas testemunhas. O doutor Carlos Melo, o juiz aposentado, que testemunhou sobre o amor e a felicidade que as meninas encontravam no restaurante. Zé, o cozinheiro, que falou sobre como as meninas eram cuidadas por uma família inteira, porque o restaurante era o lar deles. A psicóloga, que, embora com um relatório misto, deixou claro o apego das meninas a Daniel e Ana Lúcia, e o pavor que sentiam de se separar deles. Finalmente, foi a vez de Ana Lúcia. Com a voz trêmula, mas firme, ela falou: "Ricardo é um estranho para mim, um homem que rejeitou minhas filhas antes mesmo de nascerem.
O que o tribunal está decidindo não é sobre dinheiro ou sobre o tamanho da casa. É sobre amor. E o amor delas, o que elas sentem por mim e por Daniel, é a coisa mais importante do mundo. A juíza anunciou uma pausa. O coração de Ana Lúcia batia forte. Daniel segurou sua mão. Se perdermos, perderemos juntos. Quando foram chamados de volta à sala, a juíza Ana Eliana Santos parecia séria. O tribunal deve pautar-se, antes de tudo, pelo bem-estar das crianças. Ela começou. Ela reconheceu a capacidade financeira de Ricardo, mas sua aparição, súbita, no momento em que planeja uma carreira política, levanta dúvidas sobre suas verdadeiras motivações. A juíza olhou para Ricardo com um olhar de desaprovação. Pai se torna ao longo de anos de cuidado diário, amor e dedicação. O senhor Daniel Albuquerque provou ser isso. Ela olhou para Ana Lúcia e Daniel. A guarda principal das crianças permanece com a mãe e seu marido. Ricardo levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo! Eu sou o pai delas. O senhor é o doador genético biológico delas, respondeu a juíza friamente. Pai se torna. A vitória era real. No corredor, Zé os esperava com Sofia e Isabela. As meninas se jogaram nos braços de seus pais. Mamãe, papai Daniel, gritaram elas. Sentimos sua falta. Nós também sentimos a falta de vocês, disse Ana Lúcia, abraçando-as apertado. E agora, nunca mais nos separaremos. Um mês depois, o Ouro Preto Gastronomia celebrava uma dupla vitória. Não apenas venceram o processo, mas o restaurante recebeu sua primeira estrela, Michelin, em grande parte graças aos pratos autorais de Ana Lúcia. À noite, quando o restaurante estava fechado, toda a família sentou-se no jardim. Zé servia suas especialidades. As garçonetes riam e Sofia e Isabela corriam entre as mesas. Isabela se aproximou da mãe, com um desenho na mão. Nele estavam Ana Lúcia, Daniel, as duas meninas, Zé com uma grande colher, o gato Fubá e uma casa que parecia o restaurante. E quem é este? Perguntou Ana Lúcia, apontando para uma figura distante. É aquele homem que disse que era nosso pai, explicou Isabela. Mas ele está longe porque não mora com a gente. E o que você pensa sobre ele? Ana Lúcia perguntou. Isabela ponderou. Talvez ele não seja mau, mas nosso pai de verdade é o papai Daniel, porque pai de verdade é aquele que fica. Essas palavras de uma criança de 4 anos continham mais sabedoria do que todos os argumentos jurídicos do mundo. Naquela noite, sentada no banco sob o carvalho, Ana Lúcia apoiou a cabeça no ombro de Daniel. Eu não me sinto em um conto de fadas, disse ela. Não, eu me sinto melhor. Contos de fadas terminam, e esta é a vida real. A nossa vida real, imperfeita, linda. Daniel a beijou no topo da cabeça. E ela está apenas começando. Nas janelas do restaurante, as luzes se acenderam. Zé se preparava para o dia seguinte. E no pequeno apartamento, 2 meninas dormiam, tendo tudo o que uma criança precisava. Um lar, amor e a certeza de que acordariam amanhã nos braços das pessoas que as escolheram para sempre. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.